Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Uma palavra de Deus para compartilhar com você no dia de hoje, que podemos estar achando ou encontrando no livro do profeta Daniel, profeta maior Daniel, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O 18 ainda diz: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, te pedimos hoje direção, te pedimos discernimento naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, toma os meus lábios, que eu possa ser cativo a falar aquilo que tu queres e não o que eu penso. Em nome de Jesus, amém. Amados, este contexto fala sobre a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor, e os amigos de Daniel, os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, agora são colocados em xeque a sua fé. Quantas vezes a gente não passa por situações onde as quais a gente tem que fazer merecer o título de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus? Infelizmente, há muitos que, quando são provados, são reprovados. A Bíblia diz que existem dois tipos de vaso: o vaso de honra e o vaso de desonra. E a gente subentende, acima de tudo, de que estes jovens, mesmo tendo seus nomes trocados, mesmo estando ali tomados por cativo através do rei da Babilônia, mas eles não perderam a convicção no Deus onde a qual eles serviam. E tudo isso começara ainda jovem, porque se a gente olhar ainda no início de toda esta trajetória, no capítulo 1, versículo 8, eles se juntam com Daniel e colocam no seu coração o desejo em não se contaminar com os manjares do rei. Toda a abstinência de alguma coisa do mundo vai gerar tão somente uma intimidade maior para com Deus. Toda a fidelidade em Deus e na presença de Deus, você vai adquirir alguma coisa quando nós abdicarmos de não contracenar com os atores do mundo, com aqueles que infelizmente vivem como se o pecado fosse algo normal, algo banal. Se a gente se juntar a eles, infelizmente a gente vai se distanciar de Deus. A própria Bíblia nos relata o profeta messiânico dizendo que o que faz separação entre o homem e Deus, na verdade, é o pecado. Este mesmo pecado, que na hora parece ser coisa agradável, prazerosa, estes jovens, eles poderiam, por obediência ao homem, tão somente obedecer, se curvar a estátua. Mas antes da obediência ao homem, existe a obediência para com Deus. E quando obedecemos a Deus, quando honramos a Deus, a gente pode perceber que Deus ele entra no meio da situação e nos livra. Sabe, meus amados, meditando nesta palavra, eu posso ver que mesmo esses jovens sendo confrontados, mesmo sendo ameaçados, mas eles tinham convicção no Deus que serviam. Será que nós, se fôssemos confrontados desta maneira,
a saber de se curvar, porque se não se curvasse, morreria. Deixa eu ser mais simples e ao mesmo tempo mais profundo, porém mais duro. Se porventura alguém chegasse aí do teu lado agora e dissesse, olha, ou você nega o teu Deus, ou eu vou te matar. E aí? Pastor, é difícil. Deus não conta com covardes. Sabe a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, onde a qual a gente se depara com a quantidade exorbitante de soldados, 32.000, mas perante a seleção de Deus, a peneira do crivo da escolha de Deus, só sobraram 300. Porque a honra e a glória seriam para Deus e não para o líder. O líder, ele tão somente seria acima por Deus, honrado, mas a glória tão somente é só de Deus. Precisamos entender e compreender à luz da Sagrada Escritura que se faz necessário em que a gente seja mais fiel a Deus. Talvez você esteja sendo perseguido no trabalho por conta da tua fé. Talvez dentro da tua casa alguém está te perseguindo por conta de que você agora se intitula um homem ou uma mulher de Deus. Talvez na rua alguém zomba da tua fé. O próprio Jesus, ele falara lá no Sermão das Bem-aventuranças, no livro de Mateus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. A perseguição faz parte do projeto de moldação do vaso, do processo de modelagem do vaso. Tu és um vaso de honra? Você, minha amada, tem sido fiel a Deus? Eu estou falando aqui a Deus. Eu não estou dizendo com isso que você agora tem que ser desobediente, porque isso não é caráter para um cristão. Mas quando eu falo em obediência a Deus, quem obedece a Deus obedece ao seu pastor. Quem obedece a Deus obedece à sua dirigente. Quem obedece a Deus entende que na hora certa, embora você esteja percebendo de que a situação, o cenário atual nada tem a ver com o trabalho, mas sim com a tua fé, Deus vai te dar autoridade. A Bíblia vai dizer que eles formam lá uma situação onde a qual o rei levanta uma estátua e os que estavam lá, os seus auxiliares, disseram, olha, todo aquele que não se curvar, todo aquele que não se prostrar ao som da trombeta, dos instrumentos, ele vai ser lançado no fogo. Aí a Bíblia vai dizer que quando toca um instrumento, todos se curvam, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam. Você já parou para observar que aqui não fala de Daniel, nesse texto especificamente? Segundo alguns dizem ou explicam, é porque Daniel certamente estaria em outra província, a trabalho do reinado. Mas o que importa, ou o que o autor aqui quer salientar, quer trazer à tona, é sobre a fé e também a prova que estava a passar Sadraque, Mesaque e Abednego. Como hoje você também está passando por esta prova. É prova em casa, prova no trabalho, prova na saúde, prova material, mas você não abandona a Deus. Eles disseram com tanta convicção. Quando o rei percebeu, e sempre tem fofoqueiro no meio da história, eu imagino que alguém disse, olha aí, rei, não se curvaram. E o rei ficou furioso e disse, por que vocês não se curvaram? Ele disse, olha, porque o Deus da qual nós servimos, ele vai nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, que a gente não vai se curvar à estátua, que fé é essa? A gente precisa ter mais fé, sabe? Eu sei que o diagnóstico do médico não foi favorável, mas se tiver fé, há cura. Se tiver fé, tem milagre. Se houver fé, tem Deus se revelando no meio da fornalha.
E o que é que acontece? Quando os soldados vão jogar eles, os soldados morrem queimados, mas eles estão lá adorando a Deus no meio da fornalha. E ainda precisamos entender de que ele aumentou a fornalha 7 vezes mais. Deu ordem para que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume natural. Sabe o que é que eu entendo com isso? É de que quem é fiel independente das circunstâncias. E ele ou ela honra a Deus aonde quer que vá e onde quer que esteja. E o que é que aconteceu? Todos estavam lá para ver. Imagina a moral que eles tiveram depois que o rei olhou, observou e disse: olha, a gente não lançou 3, mas agora tem 4. Sabe o que é que eu entendo com isso? É que antes deles chegarem lá, Deus já estava o aguardando na fornalha. Deus poderia muito bem os livrar da fornalha, mas Deus achou por bem livrá-los na fornalha. Porque tem coisas que só Deus faz. Deus poderia muito bem ter dado dito ao rei, falado ao coração do rei, disse: tá bom, a gente vai respeitar a tua fé. Mas Deus sabe como faz. Deus sabe quem escolhe. Deus não conta com covardes, com medrosos, com crentes que não têm um caráter em obedecer ao Rei da Glória. Mas que hoje você entenda e compreenda, à luz da Sagrada Escritura, de que Deus só vai te dar livramento se você priorizar a Ele, se você estiver convicto na grandeza dele e o quanto ele tem sido fiel, e adorar mesmo em meio à prova de fogo. Tá bom? O que é que acontece? Deus os livra da fornalha. E aqui eu concluo esta ministração dizendo de que se você tem sido fiel a Deus, Deus será fiel a você antes mesmo de você entrar na prova. Segura esta palavra, toma posse, porque tem algo novo de Deus dentro da tua história. Amém? Todos verão e contemplarão Deus te honrando em meio a esta prova. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. Um abraço a cada ADM dos grupos. Um abraço aos amigos, aos irmãos. Um abraço a cada pastor, a cada líder, a cada homem ou mulher de Deus. Se você porventura deseja convidar o pastor Adriano para o teu ministério, para estar lá ministrando, sinta-se à vontade. Nós não exigimos nada, a não ser somente a passagem. Amém? Nós não somos pregadores itinerantes, mas somos mensageiros da palavra do Senhor e falamos o que Deus manda. Amém? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe hoje, sempre e eternamente, em o nome de Jesus. Se você deseja de bom grado ajudar o ministério Bíblia na Mão do pastor Adriano, este que vos fala, nosso Pix é o número do nosso celular, 819-8686-5026, 819-8686-5026. Amém? Ajude nesta obra, seja um missionário, seja um abençoador desta obra. E eu creio que Deus vai multiplicar, abençoar e abrir as comportas do céu. Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e Jesus, Ele te ama inimaginavelmente. Fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ô glória!